aqui é a Natasha Chanoski, dona do blog O Novo Roteiro. E, gente, quanto tempo faz que eu não sento assim pra gravar pra vocês? Tá até meio esquisito, mas enfim, tô até estranhando. O iPad precisa ficar na tomada. E o vídeo de hoje vai ser respondendo algumas perguntas que vocês fizeram sobre o meu estágio. Então, assim, primeiro para contextualizar vocês, quem aí caiu de paraquedas aqui no canal, eu falo um pouquinho sobre rotina de estudante, study vlog, essas coisas. E eu faço arquitetura e urbanismo, estudo na UTF-PR, que é uma faculdade federal aqui da minha cidade, que é de Curitiba. Eu já tô no 6º período, no 3º ano da faculdade, e eu finalmente consegui um estágio. E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho hoje. Eu vou responder algumas perguntas que vocês fizeram. Então, vamos lá. Eu vou tirar aqui e quando eu ver que tá ficando bem crítico, eu coloco de volta. Com a dificuldade que é para conseguir um emprego atualmente, foi muito difícil conseguir um estágio na área? Sendo bem sincera com vocês, na minha concepção de dificuldade foi sim difícil. Eu com certeza mandei mais de 20 currículos, mais de 20 e-mails assim com currículo. Eu até quero fazer um vídeo só falando sobre isso, sobre entrevista de emprego e sobre formas de mandar currículo. Mas eu fui entregar currículo pessoalmente, não fui muito bem recebida, tem várias histórias, gente. Então, assim, realmente foram alguns meses tentando. Eu fui em 4 entrevistas e na 4ª que deu certo. Então, sim, na minha concepção foi bastante difícil. Porque, assim, sendo bem sincera, eu acho que meu currículo tava bastante bom, porque eu fiz iniciação científica, eu tinha curso, assim, tava bem diversificado e tinha bastante coisa, sabe? Eu sempre participei de grupo de extensão, coisa assim. Então, assim, né, eu achei que seria um pouquinho mais fácil de conseguir, mas até falei um pouquinho mais sobre isso no vídeo em que eu comentei sobre crise do mercado de trabalho de arquitetura e coisa assim, então condiz bastante com o momento que a gente tá vivendo, né? Infelizmente, mas deu tudo certo, graças a Deus. No estágio, você faz projetos que vão se tornar reais? E qual a matéria que você mais aborda da faculdade? Sim, são projetos que vão se tornar reais. O escritório que eu consegui o estágio é mais da área de interiores, então eu acredito que a matéria que realmente mais aborde é interiores, mas eu ainda não tive essa matéria. Eu começo a ter interiores, acho que no semestre que vem só. Então, eu acho que é projeto, não sei, deve ser. Como você elaborou seu currículo e portfólio? Vamos responder uma pergunta por vez, que tem várias aqui. Bom, eu elaborei no Canva, online, e assim, como eu peguei mais ou menos um modelo padrão da internet e também eu tive aula de comunicação oral e escrita, e nessa matéria a gente abordou um pouquinho sobre currículo. Então eu peguei assim, a bagagem que eu tinha sobre isso, fiz mais algumas pesquisas, peguei um modelinho mais ou menos, e aí fui personalizando no Canva. Com o portfólio foi a mesma coisa, eu peguei alguns de inspiração e fui adaptando pro meu. Inclusive, eu já mostrei meu currículo tudinho pra vocês lá no Instagram e tá salvo em uns dos destaques. Então, caso você tenha interesse, é só ir lá conferir. E eu já mostrei meu portfólio pra vocês lá também, só que foi através de uma live e a live só ficou lá por 24 horas. Quem sabe aí futuramente eu não volto a mostrar novamente. Então fica aí por dentro das minhas redes sociais aí, que quando me dá louca, assim, eu apareço e mostro de novo pra vocês. No meu estágio, quais são as minhas obrigações? Então, eu ainda tô um pouco no início, eu tô acho que há 3 semanas lá, então não é muito tempo, mas pelo que eu entendi, eu vou participar de todas as partes, assim, do projeto, sabe? Então, desde a etapa como interiores, tem que fazer medida no local. Eu ainda não fui fazer medida no local, mas eu perguntei pra arquiteta, ela falou que geralmente ela leva, assim, as estagiárias quando estão lá pra fazer. É que agora tá muito no final do ano, então tem um monte de projeto finalizando. Não tem quase nenhum começando, né? Mas tem que ir lá no lugar pra fazer a medição. Aí uma coisa que eu já fiz é passar essa medição pro SketchUp, que a gente usa basicamente quase só Sketch. Então tem que levantar todas as paredes no Sketch. Aí tem a parte de arrumar o interior, colocar os móveis, o que tá pensando, toda essa parte realmente do projeto. Também tem a parte daí de renderizar, que tem que arrumar a iluminação, que tá, gente, o maior trabalho, sabe? Essas coisas aí de SketchUp, V-Ray, às vezes funciona, às vezes não funciona, é muito aleatório. Então, assim, é sempre na base de tentativa e erro. Aí também tem a parte de detalhamento, cronograma de obra, falar com o fornecedor. Então, assim, gente, é realmente algo bem amplo e eu tô gostando bastante. Aí você participa da etapa de briefing, realmente da criação do projeto. Eu não participei ainda de nenhuma e eu acho que isso até talvez eu nem participe, porque
eu até nem sei se seria ideal, porque assim, eu tenho conhecimento limitado, mas a arquiteta que me contratou, ela ouve minhas opiniões, sabe? Por exemplo, às vezes ela pergunta, você acha que fica melhor isso ou isso? Daí eu respondo, sabe? Então, ela é muito querida, ela é sério, muito legal, tô amando trabalhar lá. E então, assim, eu acho que em nenhum momento ela vai dizer, vem aqui me ajudar a criar, sabe? Mas ela ouve minha opinião caso eu queira dar. Então é isso. E agora, com relação a salário e se é fixo ou depende da hora. Geralmente, estágio é por hora. E se você tá gostando aí desse vídeo, não esquece de já deixar o seu like, que senão eu sei que você vai esquecer depois. Qual é a melhor estratégia para se destacar em uma entrevista de estágio? Eu acho que a principal coisa é você ser totalmente sincero, porque uma coisa que você vai mentir ali pode muito acabar saindo um tiro pela culatra, sabe? Então eu acho que a primeira coisa, assim, principal de tudo é você ser realmente sincero, mas também ter um jogo de cintura, sabe? De não dar umas respostas às vezes que é meio bola fora, sabe? Às vezes tem umas coisas meio forçadas demais e você tem que sempre pensar na melhor forma de dizer aquilo. Então eu acho que isso é muito importante, você pensar em como vai dizer as coisas que você quer dizer. Tenta nunca responder assim de imediato, sempre tenta elaborar um pouquinho a resposta, sabe? Quando você sai de casa até já vai pensando em perguntas que podem ser feitas, coisas assim, que eu acho que esse é o maior diferencial, mas a principal questão, assim, ao meu ver, é realmente você ser sincero e se mostrar quem você é ali, sabe? Demonstrar interesse pela empresa também. É legal você pesquisar sobre o escritório, sobre a empresa, antes de ir pra entrevista, pra até você, às vezes, ter alguma pergunta pra fazer ali na hora, ter algum comentário sobre algum projeto que a empresa fez. Eu acho que essa é uma forma de se destacar, que quer dizer que você tem interesse naquela vaga. Meu nome é Celso, quero arrumar um estágio, estou no 3º semestre. Já domino Revit, CAD, ArchiCAD, Blender, SketchUp e Unity. Será que consigo um estágio? Você está perdendo tempo, porque nem eu domino tudo isso, eu tô do 6º período e eu tenho estágio. Então assim, vai atrás, porque você sabe muitos programas. Eu tô chocada. Parabéns. Gostaria de saber como que funciona a questão do salário em um estágio, porque penso em fazer faculdade e trabalhar. Enfim, a questão é que só pelo fato de ser... Opa, bateria! Só pelo fato de ser estágio, você já vai ganhar menos, sabe? Porque, obviamente, é um estágio, não é um trabalho, sabe? Qualquer estágio ganha menos do que um contratado, isso é meio óbvio. Mas, com relação a salário de estágio, em arquitetura, não é um dos lugares que você vai receber um dos maiores salários de estagiário. Inclusive, assim, ao meu ver, é um dos mais baixos até, mas depende muito da sua cidade. Então, o meu conselho, porque eu não tenho nem ideia, eu sei de Curitiba, mas eu não tenho nem ideia de outras cidades. O meu conselho seria para você pesquisar vagas de estágio na sua cidade e ver quanto que eles estão pagando a hora. Mas sempre lembrando que também que, por exemplo, o estágio obrigatório, eles nem são obrigados a pagar nada para você. Então, assim, é sempre bom você ter isso em mente. Mas também tem outras formas. Por exemplo, meu amigo, ele tá trabalhando em uma marcenaria. Não é, por exemplo, um estágio em arquitetura, mas é algo que tá relacionado à área e aí ele ganha mais como um trabalho, sabe? Nem tanto como um estagiário, mais ou menos assim. Então tem como você se virar, mas é sempre bom, claro, dentro das suas condições, você dar uma pesquisada antes, pra também não acabar quebrando a cara, alguma coisa assim. Mas, por exemplo, estagiários de administração, de direito, eu sei que, pelo menos em Curitiba, ganham mais do que estagiários de arquitetura. A hora é mais cara, sabe? Mas tudo bem. Teremos que pausar o vídeo por motivos de bateria. A bateria dele tá, tipo, muito viciada. Demora 3 horas pra carregar pra usar por meia hora. Mas tudo bem. Em quais campos de atuação dentro da arquitetura e do urbanismo é possível conseguir um estágio? Então, dentro de todos, só que aí você tem que ver aonde você vai buscar esse estágio. Por exemplo, se você quer um dentro de urbanismo, você vai ter que pegar em alguma coisa pública, algum órgão público, provavelmente. Porque é muita pouca coisa privada que trabalha diretamente com o urbanismo, e é um pouco mais difícil. Aí, se você quer interiores, você vê um escritório mais voltado para interiores. Arquitetônico, a mesma coisa. Restauro, também é um pouco mais difícil, porque tem menos profissionais na área. Mas você consegue, só aí tem que ver o que é mais fácil, o que é mais difícil, coisas assim. Pode fazer estágio a partir de qual período? Então, não tem assim um período para você ter que começar a fazer um estágio, algum período necessário para você ter que começar.
Alguns estágios pedem algum pré-requisito, mas não são todos. Então depende de qual vaga você está se candidatando. Tem às vezes vaga que diz, a partir do 3º período, a partir do 8º período. Aí varia muito, sabe? Mas é uma vaga específica, não é algo obrigatório. Então você tem que sempre ver os pré-requisitos da vaga. E eu acho bem mais difícil você conseguir um estágio, por exemplo, no 1º período, porque geralmente você não sabe muito de programa e coisa assim. Mas eu falei isso até no meu Instagram e 2 meninas vieram falar comigo que conseguiram estágio no 1º período. Então, assim, existe essa possibilidade, já vamos deixar claro que eu me surpreendi também, porque eu nem tava esperando, assim, e eu achei bem legal. O que levar no primeiro dia? Então, não tem nada específico, basicamente você tem que se levar, mas é bom também você levar algum, sei lá, caderninho pra fazer anotação, alguma coisa assim, mas nada específico. E também perguntaram o que eu faço no meu estágio. Basicamente foi o que eu já falei pra vocês. O que eu mais fiz até agora foi trabalhar um pouquinho com detalhamento, falei um pouco com alguns fornecedores, também mexi bem pouco em cronograma de obra e fiz mais medição e render. Então essas foram minhas atividades até o momento. Me arruma um estágio? Então, infelizmente, assim, não está no meu alcance, né, pessoal? Adorei, melhor comentário. Tem em mente alguma área específica para trabalhar ou pretende ficar num projeto residencial? Gente, eu ainda não sei, eu realmente não tenho ideia, eu sou apaixonada por todas as áreas da arquitetura, e inclusive a arquitetura é muito mais ampla do que eu achei no início do curso, e eu pretendo me decidir até meu último ano da faculdade, assim, né, porque eu tenho que me decidir até lá, então tem mais 2 aninhos aí pela frente pra tomar essa decisão. Teve que mandar portfólio? Sim, eu tive. Para 90% das vagas que eu mandei, assim, eles estavam pedindo portfólio. Isso é uma coisa que vocês me perguntam muito. Essa pergunta é pesada. Você tá tendo tempo de fazer trabalho da faculdade? Gente, tá complicado, viu? Não. Eu não sei se nem dá pra perceber também, não sei se dá pra perceber, mas estou, tipo, com uma super olheira, assim, e é feriado. Eu tava colocando em dia meus trabalhos no feriado, mas eu passei bastante corretivo, então acho que talvez esteja bem disfarçada. E tá bem corrido, eu não vou mentir pra vocês, mas também é porque eu tô gastando 4 horas por dia em transporte. Eu tenho um canal no YouTube que sai 2 vídeos por semana. Eu faço também trabalho de pet sitter. Então, por exemplo, é feriado, então tinha cachorro hospedado aqui em casa. Fofinhos. Então, se fosse, eu acho que só a faculdade e o estágio, só, né? Porque a faculdade de arquitetura é super pesada. Mas eu acho que estaria bem mais tranquilo, sabe? Acho que estaria tudo sob controle. Mas atualmente não está tudo sob controle. E eu tô fazendo freelance também, projeto de freelance. Então tá meio complicado. Mas assim, não tá nada impossível, sabe? Tá tudo dentro do controle. Não pretendo virar nenhuma noite até o final do período. Então, assim, tá tudo bem. Pra quem não sabe, eu nunca virei nenhuma noite, pretendo continuar assim até o final do curso, no caso. Sua faculdade é integral? Como que funciona para fazer estágio? Sim, para quem não sabe, a arquitetura na UTF é integral, inclusive na maioria das federais é integral, e a grade é bem bagunçada. No início era muito pior, agora que deu uma arrumada a grade, inclusive esse era um grande obstáculo nos outros períodos para conseguir estágio, mas nesse semestre só tem 2 dias na semana que eu tenho aula à tarde. Nos outros dias vai até 12h50, que avança bastante, né? Mas aí só tem 2 dias à tarde que eu tenho aula até 3h30. Um dos professores, já no início do período, ele tinha falado que se conseguisse estágio, alguma coisa era pra conversar com ele. Então eu tô fazendo umas atividades a mais pra abolir algumas faltas, porque eu não consegui estágio desde o início, sabe? Então eu fui em várias aulas dele e aí no meio da matéria eu consegui um estágio. Então ele é super querido e tá dando algumas atividades, além das de prova, né, pra abolir as faltas, assim. E aí, a outra aula à tarde, eu não tô indo pro estágio nesse dia. E aí eu compenso as horas desse dia nos outros dias, sabe? Então isso é muito bom porque quem me contratou foi bem flexível. Eu conversei sobre isso já na entrevista, é sempre importante você deixar isso já claro, se você precisa. E foi bem tranquilo, ela falou, não, tudo bem, aí você... Como eu fui contratada para fazer 4 horas diárias, e aí nesse dia que eu não vou, eu distribuo nos outros dias. Então, basicamente, eu faço 5 horas por dia e um dia na semana eu não vou. Como foi a entrevista? Ficou muito nervosa? Então, eu já tinha ganhado vários nãos, vários por e-mail e algumas entrevistas que eu fui e não fui aceita, digamos assim. Então eu não tava muito nervosa, eu até não tava criando tanta expectativa, sabe? Eu fui bem eu nessa entrevista, eu quero fazer um vídeo só sobre entrevista ainda,
E, assim, eu fui acho que até demais, assim, eu. Mas enfim, e foi bem tranquilo. Então, assim, é normal a gente ficar um pouco nervosa porque é uma entrevista, mas não tava nada acima do normal. Eu acho que porque eu já estava, assim, meio que aceitei que tava muito complexo de conseguir um estágio, sabe? Então eu fui até meio sem tantas expectativas assim. Você tá aprendendo coisas novas ou só tá fazendo o que aprendeu na faculdade? Eu tô aprendendo bastante coisa nova. Como eu já falei várias vezes, eu tô muito feliz onde eu tô, assim, eu acho que eu caí num escritório muito bom. E a arquiteta, ela tem bastante paciência pra explicar, sabe? Como é o primeiro dia? Tem nervosismo e pressão de outras pessoas? Então, o escritório que eu tô, ele é bem pequeno, então não é como se fosse um lugar grandão, assim, com pressão e tal. Tem um nervosismo normal, assim, de o que eu vou fazer, principalmente uma coisa que eu sinto muito é se eu tô entregando o que a arquiteta espera que eu entregue, sabe? Então isso é uma coisa, mas não é de primeiro dia, é uma coisa constante, que eu fico pensando, será que eu tô fazendo rápido o suficiente? Será que eu tô demorando muito? Será que ela esperava que eu já soubesse isso? Tipo, umas perguntas assim. Mas eu acho que é normal e temos que lidar com isso e buscar melhorar sempre, né? Agora vamos para a última pergunta, que é: quando você pensou em fazer o curso de arquitetura, você pensou em retorno financeiro ou não? Eu acho que essa é uma dúvida muito comum de quem tá pensando aí em qual faculdade vai entrar. E assim, eu pensei sim em retorno financeiro, porque eu acho que não tem como você pensar unicamente no que você gosta. Eu acho claro que, sei lá, distribuindo em porcentagem, eu acho que 60% da sua decisão vai baseado no que você gosta de fazer e 40% vai também no retorno financeiro. Porque não tem como você excluir nenhuma coisa nem outra, porque você não vai ser feliz naquilo que você ama fazer se você não tiver dinheiro para pagar conta, sabe? E você não vai ser nada feliz se você estiver fazendo uma coisa que você detesta, mas que você esteja conseguindo pagar suas contas. Então eu acho que tem que ter um equilíbrio aí nas duas partes, e eu encontrei isso em arquitetura. Eu sei que é um curso que sofre muito com relação a crises, mas eu também sei que é um curso bastante versátil, que inclusive eu já falei em um dos vídeos sobre mercado de trabalho, que eu já mencionei esse vídeo aqui nesse vídeo hoje, eu já mencionei esse outro vídeo que tem no canal. Então, assim, uma dica é: assista aquele vídeo que eu falei bastante sobre isso e explorei bastante o assunto. Então, eu acho sim que é uma faculdade muito versátil e que te dá essa possibilidade de diversificar seu trabalho em momentos de crise. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha tirado aí as dúvidas que vocês têm aí sobre estágio. Espero ainda trazer muito conteúdo sobre isso. Deixa aí sugestões de vídeos que vocês querem ver por aqui. E é isso aí. Não esquece de deixar o seu like. Beijinhos e até o próximo vídeo.